eu falei para vocês que nessa terceira parte a gente ia estudar a combinação do coeficiente A com as nossas raízes. Na verdade, é a combinação do coeficiente A com o nosso valor de delta. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou a equação de segundo grau na aula passada, eu expliquei para vocês que dependendo do valor do nosso delta, que a gente calcula aqui, ó, com essa fórmula, a gente tem diferentes situações. Quando o delta é positivo, a gente encontra duas raízes cujos valores são distintos. Quando o delta é igual a zero, a gente encontra duas raízes cujos valores são iguais. E quando o delta é menor do que zero, a nossa equação não possui raízes reais, desculpa. Ela só tem raízes complexas, eu expliquei para vocês que a gente, por enquanto, não trabalha com números complexos. O nosso plano cartesiano, onde a gente plota o nosso gráfico da equação da função de segundo grau, ele não engloba raízes complexas. Então, a gente viu isso na nossa última aula. Eu vou precisar que vocês lembrem um pouquinho do que a gente conversou sobre isso, para a gente poder entender os próximos slides. O que a gente tem? Eu falei para vocês que dependendo do valor de A, a nossa função pode estar para cima, ela pode estar para baixo. Então, se o A é positivo, a função está para cima. Se o A é negativo, a função está para baixo. Mas além do A, eu também consigo identificar o valor do meu delta só olhando para o meu gráfico. Porque olha só, se o meu delta é positivo, a gente viu que a gente tem duas raízes distintas, duas raízes cujos valores são diferentes. Então, se eu tenho duas raízes distintas, significa que meu gráfico vai precisar intersectar com o eixo horizontal em dois pontos diferentes. Lembrando que as nossas raízes, eu já falei isso para vocês nessa aula, elas são sempre equivalentes à interseção do gráfico com o eixo horizontal. Então, se eu tenho o delta maior do que zero, voltando aqui no slide anterior, consequentemente, eu tenho duas raízes diferentes e, consequentemente, se eu tenho duas raízes diferentes, eu preciso ter o meu gráfico interceptando o meu eixo x em dois pontos diferentes. Então, essa é a cara da nossa função quadrática quando o meu a é positivo e o meu delta é maior do que zero, a positivo para cima, delta positivo, duas raízes. Então, eu preciso ter duas intersecções com o eixo horizontal. Mesma coisa aqui, a negativo para baixo, e aí, como eu tenho duas raízes, eu também tenho duas intersecções com o eixo horizontal. O que acontece quando o delta é igual a zero? Quando o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes, só que as raízes têm o mesmo valor. Quando eu faço lá o meu Bhaskara, eu encontro o meu x1 e o meu x2, o meu x1 e o meu x2 representam o mesmo valor. Eu encontro, tipo, x1 igual a 2 e x2 igual a 2. x1 igual a 10 e x2 igual a 10. Então, o que isso significa? Que no gráfico, quando o delta é igual a zero, e a gente, consequentemente, tem duas raízes iguais, a gente só tem uma intersecção do gráfico com o eixo horizontal. Então, quando o nosso gráfico tem essa cara, quando ele só toca no eixo horizontal em um ponto, a gente sabe que o delta é igual a zero, porque essa daqui é o nosso único valor de raiz possível para essa função. Se o delta é igual a zero, as duas raízes são iguais e, consequentemente, eu só tenho um valor possível de raiz. Então, quando o delta é igual a zero, a minha função ela meio que só toca o gráfico e volta a subir. Toca o gráfico não, desculpa, toca o eixo horizontal. Então, quando o gráfico tem essa cara, toca só em um lugar, a gente sabe que o delta é igual a zero. Se o A é positivo, função para cima. Se o A é negativo, função para baixo. Vocês precisam lembrar do significado do delta lá da nossa aula passada para entender essa parte. Se vocês não lembram, volta na nossa aula de equação de segundo grau, estuda de novo. Eu fiz vários exemplos para vocês. Eu fiz o exemplo do delta maior que zero, eu fiz o exemplo do delta igual a zero. Então, voltem lá e façam para a gente poder entender bem isso daqui. E o que acontece quando o delta é menor do que zero? Quando o delta é negativo? Quando o delta é negativo, se a gente voltar lá no nosso slide, a gente não tem raízes reais, raízes que aparecem no nosso plano cartesiano. A gente tem raízes, mas essas raízes são números complexos, números com os quais a gente ainda não trabalha e nem vai trabalhar esse ano. Então, como que isso aparece no gráfico? Quando o delta é negativo, o nosso gráfico não toca o eixo horizontal. O nosso gráfico fica ou todo acima do eixo. Eu não sei porque tem um Y aqui em cima perdido. Com licença. Tudo bem. Finge que isso não aconteceu. O gráfico não toca o eixo. Então, ou ele fica todo por cima do eixo, ou ele fica todo por baixo do eixo. Então, quando o A é positivo, ele fica todo por cima do eixo, porque ele está para cima.
Quando o A é negativo, ele fica todo para baixo do eixo porque ele está para baixo. E aí, essa falta de cruzamento entre o gráfico e o eixo horizontal significa que a gente não tem raízes reais. Então, essas raízes não aparecem aqui. E como elas não aparecem, como as nossas raízes são sempre representadas pelo cruzamento do gráfico com o eixo horizontal, então não tem cruzamento. Se não tem raiz real, não tem intersecção do nosso gráfico com o nosso eixo horizontal, e é isso mesmo, tá tudo bem. Então, olhou para o gráfico, vocês já precisam ter essas informações na cabeça. Olhou para o gráfico, tem que saber se o A é positivo ou negativo, se está para cima ou se está para baixo. Olhou para o gráfico, tem que saber se o delta é positivo, igual a zero, ou negativo, dependendo do quê? Da quantidade de pontos em que o gráfico intercepta com o eixo horizontal. 2 pontos, o delta é positivo, 2 raízes diferentes. 1 ponto, o delta é igual a zero, tem 2 raízes, mas elas são iguais, então no fundo a gente só tem um único valor. E quando o delta é menor do que zero, a gente não tem nenhuma raiz, então a gente não tem intersecção do nosso gráfico com o eixo horizontal. Então esses são basicamente os possíveis tipos de gráfico de função quadrática que podem aparecer para vocês, os possíveis formatos, as possíveis caras desse tipo de gráfico. A última coisa que a gente precisa estudar antes de entrar... De novo um Y aqui em cima. Meu Deus, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Antes da gente entrar na parte de vértice, que é a nossa última parte, é o coeficiente C. Vamos observar aqui, voltando no nosso GeoGebra, o que acontece quando eu mexo com o nosso coeficiente C? Quando eu mexo assim. O C, ele é responsável por levantar a nossa função ou abaixar a nossa função. Conforme eu vou mexendo Ih, meu Deus, engasguei. No coeficiente C, a função vai deslocando para cima, quanto maior for o C, e para baixo, quanto menor for o C. Só que olha só, vamos lá. Se eu faço C ser igual a 2, C igual a 1,9 não, 2. Vamos lá, me ajuda, querido, obrigada. 2. Onde que o 2 está aparecendo? Vocês estão reparando que o nosso gráfico está cruzando com o eixo vertical justamente aqui no valor de C? No 2? Se eu faço o C ser igual a 3, tá vendo? O gráfico sobe e ele continua cruzando o eixo vertical no valor de C, que é 3. Se eu boto no 5, ele sobe e passa a cruzar aqui no 5. Então a gente pode reparar que o nosso gráfico da nossa parábola, ele sempre vai cruzar o eixo vertical no valor de C. Se o C é menos 2, a parábola vai cruzar aqui no menos 2. Se o C é menos 5, a parábola vai cruzar aqui no eixo vertical no menos 5. Então, esse é o significado de C no nosso gráfico. Sempre que a gente tem o valor de C, onde que o C aparece? No cruzamento do gráfico da função com o eixo vertical. Então, se eu sei o valor de C, eu consequentemente sei o ponto onde o meu gráfico cruza com o eixo vertical. Se a gente voltar lá no slide onde a gente desenhou o gráfico da nossa função, aqui usando a tabelinha, qual era o valor de C? 6, né? A gente sabe que o C é esse nosso último coeficiente aqui. A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Quando a gente desenhou o nosso gráfico dessa função, olha aqui ele. Onde que ele está cruzando com o eixo vertical? No 6, porque C é igual a 6. Tem a explicação aqui do porquê isso acontece. É bem parecido com a explicação que eu dei para vocês em função afim. Mas eu não vou me estender nessa explicação. Eu vou deixar escrito aqui. Quem tiver curiosidade para saber do porquê, me procura Clarinha no plantão de dúvidas ou fora do plantão de dúvidas, gente, quando vocês quiserem. Procura a gente que a gente explica. Eu não vou explicar porque eu acho que a gente vai gastar um pouquinho de tempo de vídeo e eu preciso explicar a parte do vértice para vocês com calma. Então só tenham em mente que o ponto C, o coeficiente C, ele é sempre o ponto de cruzamento da nossa parábola com o nosso eixo vertical. E para finalizar, e mais uma vez apagar um Y, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, tudo bem. O vértice. O que é o vértice da nossa parábola? O vértice da nossa parábola, ele é sempre o valor máximo ou o valor mínimo da nossa função. Ele vai ser o valor máximo quando a nossa função estiver para baixo, ou seja, quando o nosso coeficiente A for negativo. Por quê? Se a parábola está para baixo, ela tem um ponto máximo aqui, ó, que é justamente o nosso vértice. Se a nossa parábola está para cima, quando A é positivo, ela tem um ponto aqui, que é o nosso ponto mínimo. Então, o vértice ele é sempre o bico da nossa parábola. Ele é sempre o ponto máximo ou o ponto mínimo da nossa função. Então, como que a gente calcula as coordenadas desse vértice?
Ou seja, como que eu sei qual é esse ponto? Como que eu localizo ele? Quantas unidades ele tem aqui na horizontal e quantas unidades ele tem aqui na vertical? Existem duas formas de calcular o vértice, tanto a coordenada horizontal quanto a coordenada vertical. Eu vou mostrar as duas formas para vocês. A primeira forma são essas duas primeiras fórmulas aqui, corde horizontal e corde vertical. São só fórmulas. Coordenada horizontal é sempre menos b sobre 2a, lembrando que a, b e c são aqueles nossos coeficientes da equação de segundo grau. E a coordenada vertical, menos delta sobre 4a. O delta é o delta do Bhaskara. Então, faz o comecinho de Bhaskara, calcula só o delta, e esse é o delta que vocês usariam aqui para encontrar a coordenada vertical do nosso vértice. A outra forma de calcular, a coordenada horizontal, a forma alternativa, que não é tão usada, mas que é muito útil, porque ela é muito mais fácil, é a gente somar as nossas duas raízes. x1 e x2 aqui, então, são as nossas raízes, os valores que a gente tira lá do Bhaskara, somar as raízes e dividir por 2. Se você sabe as raízes, soma e divide por 2, você já encontra a posição horizontal do seu vértice. E aí, para a gente calcular a coordenada vertical, o que a gente pode fazer? Ao invés de usar essa fórmula, a gente pode pegar o valor x do nosso vértice, que é a nossa coordenada horizontal, e só substituir ele na equação da nossa função, que do resultado da equação já vai sair a nossa coordenada vertical. Juliana, não entendi nada. Ok, tudo bem. Eu sei que falar é difícil. Vamos ver um exemplo. Vamos ver de novo. Meu Deus, eu não aguento mais apagar y. Vamos ver aqui se a gente consegue calcular o vértice. Já está aqui a cola de qual é a posição do nosso vértice. Eu procurei lá no GeoGebra. Da nossa função x² menos 5x mais 6. Vamos lá. Coordenada horizontal. Primeira forma é aquela formulinha. Menos b sobre 2a. O b é menos 5, então fica menos 5 sobre 2 vezes a. O nosso a é 1. Então, menos 5 sobre 2 vezes 1. Menos com menos é mais, então mais 5. 2 vezes 1 é 2. 5 dividido por 2, 2,5. Encontrei minha coordenada horizontal. Tá batendo bonitinho com o que tá ali no GeoGebra. E qual é a outra forma de eu calcular essa coordenada? A forma alternativa. Vocês lembram das raízes da nossa função? A gente viu lá no começo que as raízes eram 2 e 3 quando a gente fez o Bhaskara, e depois, quando a gente fez o nosso gráfico, a gente viu que o gráfico da função interceptava o eixo horizontal nos pontos 2 e 3. Então, 2 e 3 são as nossas raízes. Qual é a forma alternativa da gente calcular a coordenada horizontal? Soma as duas raízes e divide por 2. 2 mais 3 é igual a 5. Dividido por 2 vai chegar exatamente na mesma coisa que a gente fez aqui em cima. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, a gente consegue perceber que o nosso vértice dessa função específica, ele está posicionado aqui na horizontal, ó, no 2,5, entre o 2 e o 3. E a coordenada vertical? Fórmula menos delta sobre 4a. Quanto que vale o delta? Eu não vou fazer a conta do delta de novo. A gente já fez esse delta lá no começo da aula. Quando eu fiz o Bhaskara para essa função, a gente fez a conta do delta aqui, ó. A conta tá aqui para vocês olharem, se vocês não lembram. O delta deu 1. Então, é esse valor que eu vou substituir aqui no meu cálculo do vértice. O delta deu 1, então menos delta sobre 4a é menos 1 menos delta sobre 4 vezes a, sendo que o nosso a vale 1. Então, fica menos 1, que é menos delta, sobre 4. E menos 1 dividido por 4, se vocês fizerem essa conta, isso vai dar menos 0,25, que também bate com a coordenada do ponto lá do GeoGebra. Então, a gente aqui descobriu que o nosso vértice dessa função, ele está localizado 2 coordenadas e meia na horizontal e menos 0,25 na vertical. Então, se eu quiser posicionar esse vértice, é só eu colocar esse ponto aqui no plano cartesiano. Anda 2,5 na horizontal e anda menos 0,25 na vertical. Qual é a outra forma que eu tenho de calcular a coordenada vertical? Eu não vou fazer aqui porque eu dei um número decimal. Essa forma ela só é boa quando o número dá um número bonitinho, quando dá um número inteiro. Qual seria essa outra forma? Eu não sei a minha coordenada x, 2,5. Para eu calcular o valor da função quando x é igual a 2,5, ou seja, para eu calcular a minha coordenada vertical da minha função, basta eu pegar o meu valor de x, que a gente calculou aqui em cima, ou pela primeira forma, ou pela segunda, ou usando a fórmula, ou usando as raízes, tanto faz, nas duas ou 2,5, e é só a gente substituir lá na nossa função aqui
bota x igual a 2,5 e faz a conta. 2,5 elevado ao quadrado menos 5 vezes 2,5 mais 6. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que vai chegar exatamente aqui também no valor da coordenada vertical do vértice, que é menos 0,25. Então, vocês podem tanto usar a fórmula para calcular a coordenada vertical, menos delta sobre 4a, quanto só pegar a coordenada horizontal e substituir na função, substituir na equação, o valor que sair dessa substituição já é automaticamente o valor da coordenada vertical. Eu não vou fazer essa conta, fica a critério de vocês como vocês preferem fazer esse cálculo. Para finalizar nossa aula, vamos voltar aqui e vamos observar as perguntas que a gente não tinha respondido, né? Eu falei para vocês que algumas perguntas que a gente ainda não conseguia responder, que é, olha só, primeira pergunta que a gente não respondeu. O lucro da empresa foi sempre crescente? Como que a gente pode responder isso? Olhando o nosso gráfico. Vamos considerar que, como a gente está falando do lucro ao longo de dias, o nosso gráfico tem que começar no zero. Os valores negativos não fazem sentido, porque se o x é a nossa quantidade de dias, não faz sentido eu ter dias negativos. Então, vamos ignorar essa parte aqui negativa do x. Tudo que vem antes aqui do nosso eixo vertical a gente pode ignorar. E vamos considerar que o lucro da nossa empresa está sendo representado só por essa parte aqui do gráfico, que fica do lado direito. Então, quando a gente está no dia zero, o lucro da empresa é 6 mil, lembrando que isso daqui está em milhares, é 6 mil reais. Quando a gente está aqui no dia 1, o lucro da empresa é 2 mil reais. Quando a gente está no dia 2, o lucro da empresa é zero. Quando a gente está no dia 3, o lucro da empresa é zero. Quando a gente está no dia 4, o lucro da empresa cresce de novo, volta a ser 2 mil. Quando a gente foi para o dia 5, o lucro da empresa foi para ser 6 mil. Então, é isso que esse gráfico significa dentro do contexto da questão que a gente criou. Se isso daqui são os dias e isso daqui é o lucro da empresa, eu estou vendo como o meu lucro está se comportando ao longo dos dias, já que eu disse que ele se comporta de acordo com essa função quadrática. Então, eu posso falar que esse lucro é sempre crescente? Não, porque tem um pedacinho aqui do gráfico, ó, esse comecinho do gráfico, o lucro começa caindo. A empresa começa perdendo dinheiro, aí ela chega a ter um prejuízo aqui, ó, quando o lucro fica negativo, e depois ela volta a crescer. Então, a letra C, a gente já consegue responder. O lucro da empresa não foi sempre crescente. Qual foi o lucro mínimo e em qual dia esse lucro ocorreu? Essa pergunta está aqui, ó, no vértice. O vértice não é o ponto mínimo? O nosso ponto mínimo não é 0,25? O ponto mínimo significa o quê? Que no dia 2,5, porque aqui é o valor de x do vértice, ou seja, ali entre o dia 2 e o dia 3, no dia 2,5 esse dia não existe, mas a gente considera que entre o dia 2 e o dia 3 foi o ponto onde a empresa teve o seu menor lucro. E de quanto foi esse menor lucro? Na verdade, foi um prejuízo, porque foi um lucro negativo. Então, esse menor lucro que a empresa tomou foi um prejuízo de menos 0,25 mil reais. Isso significa, deixa eu fazer a conta na minha cabeça, se eu não me engano, 250 reais. Então, como que eu fiz essa conta? 1.000, já que eu sei que isso tudo aqui está em milhares, vezes 0,25. Então, nesse dia, foi o menor lucro que a empresa teve, que na verdade foi um prejuízo de 250 reais. Quando que isso aconteceu? Ali entre o dia 2 e o dia 3. Como que a gente respondeu isso? Calculando o valor do nosso vértice. Calculo o valor do vértice, eu tenho o dia em que o valor mínimo ocorreu, aqui entre 2 e 3, que é a nossa coordenada horizontal, e eu tenho o valor desse lucro mínimo, que é a nossa coordenada vertical. Então, também respondemos a letra D. E para finalizar, responder a letra E, que é, em algum dia essa empresa teve lucro negativo? Eu vou abrir aqui o GeoGebra, vou botar aqui de volta a nossa função original, a função desse exercício específico que a gente está calculando, que é esse gráfico aqui. Onde que a empresa teve lucro negativo, gente? Aqui, ó, nesse pedacinho. Esse pedacinho que está abaixo da linha horizontal, os valores do lucro, que são o nosso eixo vertical, são negativos. Então, sim, esse lucro negativo significa que a empresa tomou prejuízo. Então, se ele tivesse perguntado para vocês, em algum momento a empresa tomou prejuízo? Sim, entre o dia 2 e o dia 3, o lucro ficou negativo, porque o gráfico ficou abaixo da nossa linha horizontal. Então, significa que entre o dia 2 e o dia 3, a nossa empresa teve sim um prejuízo. Então, vocês viram como que a gente saiu
de um problema que aparentemente não tem nada a ver com função de segundo grau, e a gente conseguiu responder todas as perguntas. A letra A e a letra B, a gente respondeu só com os nossos conhecimentos de equação de segundo grau e os nossos conhecimentos de como calcular o valor de uma função para um determinado valor de x. Foi a letra A e a letra B. A C e a D e a E, a gente precisou dar uma estudada na teoria de função quadrática para entender como responder essas perguntas. A C a gente respondeu só olhando o gráfico, olhando o comportamento do lucro ao longo do tempo, a gente viu que tinha uma parte decrescente. A D a gente respondeu usando o vértice. Sempre que tiver questão de função quadrática falando de máximo e mínimo, tem que pensar em vértice. Por quê? Porque o vértice é justamente esse ponto máximo ou esse ponto mínimo. Então, como ele pediu o lucro mínimo e o dia onde ele ocorreu, a gente sabia que a gente tinha que calcular o vértice. E por último, se essa empresa tomou prejuízo, que seria esse lucro negativo. E a gente olhou aqui no nosso gráfico que sim, que isso acontecia entre o dia 2 e o dia 3. Então, a gente conseguiu responder todas as perguntas sobre uma situação que poderia ser uma situação real, uma empresa cujo lucro está sendo representado por uma função quadrática, e a gente conseguiu responder várias perguntas sobre o comportamento do lucro dessa empresa. Então, é para isso que serve função quadrática. E agora, na próxima aula, eu vou fazer para vocês a prometida, que não vai ser semana que vem, mas vai ser na outra semana, a prometida aula de exercícios. A gente vai fazer exercícios de função afim, função quadrática e equação de segundo grau. Eu vou pegar exercícios desses 3 assuntos e eu vou fazer uma videoaula de 200 partes, mentira, 3 partes, só com exercícios para a gente praticar, revisar e principalmente para vocês entenderem de vez esses assuntos, porque para a gente entender as coisas em matemática, a gente precisa de exemplos. A coisa não funciona só na teoria, eu sei disso, e eu sei que eu estou pegando muito pesado na teoria com vocês. Então, por isso, a gente vai tirar uma aula só para fazer exercício daqui a 2 semanas, beleza? Então, um beijo, se cuidem, e daqui a 2 semanas a gente se vê.